Olha o absurdo que a Rede Globo fez, uma matéria canalha, atacando a atuação que eu tenho feito contra os bailes funks, uma matéria sensacionalista que eu vou desmentir para você nesse vídeo. Por isso eu peço a sua mais alta atenção. Vamos para o que saiu ontem no SP2 da Rede Globo. Uma operação contra pancadões em Heliópolis, em junho, vai ser investigada agora pela Controladoria Geral do município. Comerciantes do bairro denunciaram apreensões irregulares de itens que tinham notas fiscais. A mentira já começa aí. Primeiro, porque não são comerciantes. Comerciantes, você vai imaginar que é o dono de uma loja, uma pessoa que está lícita, trabalhando, que tem funcionários, mas não. São donos de bares e adegas ilegais, estabelecimentos que foram construídos em áreas públicas, que não têm autorização para funcionamento, que fazem gato de energia elétrica, que vendem produtos falsificados, na maioria das vezes, mas que principalmente financiam e fomentam uma festa que é custeada pelo tráfico de drogas, pelo crime organizado. Uma festa, os bailes funks, que acontecem durante toda a madrugada, todos os finais de semana nas comunidades e destroem o sossego e a paz de todos que moram na região. Uma festa que fomenta o declínio do Estado, mas que principalmente é regada à prostituição infantil, onde meninas de 12, 13 anos de idade têm relações sexuais com 5, 6 garotos ao mesmo tempo, engravidam e sequer sabem quem são os pais. Mas isso a Rede Globo não está preocupada. Isso a Rede Globo não investiga. Talvez não tenha coragem de enfrentar o crime organizado como eu enfrento para acabar com esses bailes. Mas vamos continuar com a matéria. Esse é o começo de uma história que os repórteres Wallace Lara e Rodrigo Rodrigues começaram a acompanhar já tem uma semana. Eles descobriram que a subprefeitura da área sequer sabia da operação. E tudo foi recolhido por agentes de uma outra subprefeitura, o que é proibido. E é o que você vai ver a partir de agora. E aqui vem a segunda mentira. A subprefeitura da área, no caso a subprefeitura do Ipiranga, sabia da operação. Ela foi comunicada, inclusive foi convidada a participar da reunião que organiza a operação, mas não compareceu. O motivo, sinceramente, eu não sei. Mas essas operações aconteceram através de ofício que o meu gabinete fez à Polícia Civil, à Polícia Militar e solicitou o apoio à subprefeitura da Lapa para a remoção. Tudo dentro da lei. Afinal de contas, quem organizou as autuações foi justamente a polícia, que tem poder de autuar. Mas, naturalmente, a Rede Globo prefere omitir esse tipo de informação. A operação policial em Heliópolis foi chamada de Impacto, Paz e Proteção, um trabalho conjunto da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Prefeitura de São Paulo, contra a perturbação de sossego. O barulho dos pancadões. As imagens circulam nas redes sociais do vereador Rubinho Nunes, do União Brasil. A polícia prendeu um homem por tráfico de drogas e apreendeu uma moto. E olha que interessante, a Rede Globo assistiu o vídeo, viu que foi preso um homem por tráfico de drogas, está vendo o problema, relata a perturbação de sossego, mas não foi conversar com os moradores que são impactados, não foi pesquisar as famílias das meninas que engravidaram da tábua, não foi questionar, por exemplo, por que aqueles bares funcionam em áreas invadidas e com gato de energia elétrica, ou seja, furto de energia. Mercadorias que os comerciantes tentam recuperar há quase 2 meses. Primeiro, eles foram até a subprefeitura responsável pela região, do Ipiranga, e descobriram que o material não estava lá, mas sim na da subprefeitura da Lapa, na zona oeste da capital. A advogada, que representa donos de 3 bares, entrou com um mandado de segurança para reaver as mercadorias. O primeiro ponto é que a advogada diz que entrou com mandado de segurança, mas ela e a Rede Globo esqueceram de relatar que eles perderam a liminar na justiça. Ou seja, pediram uma liminar para recolher os produtos e não conseguiram. Não conseguiram por quê? Porque os produtos estavam em área pública, área invadida, são objeto de perdimento, e eles fazem parte de um inquérito policial que investiga justamente a associação criminosa, o crime organizado, a lavagem de dinheiro, o tráfico de drogas e a perturbação do sossego. Mas isso a Rede Globo fez questão de não noticiar, ou então talvez nem teve o trabalho de investigar. E, naturalmente, a advogada, ou por desconhecimento ou pura má-fé, omitiu da reportagem. Ela diz que tudo tinha nota fiscal e que o prejuízo é de R$ 200 mil. E aqui é interessante, ela disse que eu dei um prejuízo, então, de R$ 200 mil para quem fomenta o baile funk. Eu fico muito feliz com isso. Só me chateia que o prejuízo foi de só 200 mil, podia ser maior. Afinal de contas, o meu objetivo é acabar com os bailes, é acabar com todos aqueles que fomentam o baile. E aí eu chamo sua atenção de novo para um ponto. Não são estabelecimentos comerciais, não é o bar, o mercadinho. São adegas e tabacarias clandestinas em áreas invadidas, vendendo produtos, na maioria das vezes, falsificados, às vezes objeto de contrabando, e que principalmente estão em um inquérito. E vale dizer que, pela legislação, o produto que está irregularmente em área pública é objeto de perdimento, ou seja, ter ou não nota fiscal não muda nada. Ele vai ser perdido simplesmente porque não deveria estar lá, e está num inquérito por conta da perturbação do sossego e associação criminosa. Talvez a advogada não saiba por inexperiência ou por pura má-fé. E aí eu me pergunto, e o trabalho investigativo da Rede Globo? O local da operação, Heliópolis, fica na zona sul de São Paulo.
área de cobertura da subprefeitura do Ipiranga, distante cerca de 15 quilômetros da subprefeitura da Lapa. São Paulo tem 32 subprefeituras, cada uma é responsável por uma área específica, ou seja, elas não podem agir fora da própria região. É o que diz uma lei de 2002 que determinou as atribuições para esses órgãos e as regras que deveriam ser seguidas. Entre as missões das subprefeituras estão incentivar o desenvolvimento local e dar transparência aos serviços públicos. O que o repórter quer? Que a subprefeitura incentive, então, o pancadão? Porque é isso que ele dá a entender com essa fala. E vale dizer que estaria errado se um agente vistor da subprefeitura da Lapa estivesse autuando no Ipiranga, o que não aconteceu. Quem estava autuando era justamente a Polícia Civil, junto da Polícia Militar. A equipe de remoção da subprefeitura da Lapa simplesmente estava dando apoio. São funcionários terceirizados, não estavam atuando ninguém. A questão é que essa matéria está claramente direcionada para manipular a opinião da população e beneficiar aqueles que promovem o baile funk. Mas isso eu não vou deixar acontecer. Nós fomos até a subprefeitura do Ipiranga à procura de uma explicação. O subprefeito Décio Oda disse que não sabia da operação e que estranhou como tudo foi feito. O primeiro ponto é que o subprefeito do Ipiranga sabia sim da operação. Inclusive ele foi comunicado e a subprefeitura do Ipiranga foi convocada a participar da reunião que aconteceu junto da Polícia Militar. Mas estranhamente não compareceram, não sei o porquê. A questão é que eles não são essenciais para a operação. Primeiro, porque eu estava acompanhando e já havia oficiado tanto a subprefeitura quanto os órgãos da polícia. O segundo é que a autuação foi feita pela Polícia Civil, que tem competência para atuar em toda a cidade. E o terceiro é que eu sou vereador de São Paulo, não de uma única região. Eu posso atuar em toda a cidade, inclusive fui eleito para isso. Talvez o subprefeito não saiba, talvez o repórter não saiba, mas você com certeza sabe. Para você fazer a apreensão da mercadoria, eu acredito que você tenha que ter o respaldo da vigilância sanitária também. Aqui um novo equívoco do subprefeito do Ipiranga, Décio. A subprefeitura tem autoridade para fazer a apreensão. Inclusive, a subprefeitura tem um cargo chamado fiscal, o agente vistor. Ele tem autonomia para chegar no local, autuar, entregar a autuação e levar os produtos embora. Naturalmente, talvez por não realizar esse tipo de operação, ele não tenha esse conhecimento. Mas fica agora a informação para quem sabe no futuro agir dessa maneira. A prefeitura em si não faz isso. A nossa condição é que vá fiscalizar o funcionamento do local. Só isso que a gente pode fazer. Nada de aprender. Nada de aprender. Inclusive, se ele for apenas fiscalizar o funcionamento do local e se deparar com uma atividade irregular e não realizar a apreensão, o agente vistor, nesse caso, vai incorrer em prevaricação, um caso que não deveria ser adequado. Inclusive, fica a dúvida, porque eu encontrei naquele local um palco montado no meio da rua, numa área pública, na calçada, com caixas de som embaixo. E me espanta que a subprefeitura não tenha tomado medidas para remover aquele palco. Inclusive, vou apresentar um requerimento direcionado à subprefeitura do Ipiranga para me explicar por que nenhuma medida foi tomada quanto àquele palco que fomenta todo o baile funk que acontece no local. E vale dizer que um estabelecimento comercial montado de alvenaria numa área pública é ilegal. E a subprefeitura tem a prerrogativa, inclusive, para remover fisicamente o próprio estabelecimento, demolindo o local após a notificação feita pelo agente vistor. Talvez não seja do expediente daquela subprefeitura trabalhar até tão tarde, mas os estabelecimentos comerciais daquele local vão madrugada dentro e acabam com o sono e o sossego de todos os trabalhadores da região. É por essa gente que eu fui até lá e é por essa gente que eu trabalho. Você não pode fazer uma operação na Vila Prudente? Como subprefeito, não. Operação na Vila Mariana? Também não. Chácara Clabim? Não. Como subprefeito, eu não posso. A não ser que eu tenha algum outro tipo de respaldo para atuar. Mas como subprefeito, não. E aí é o que o Pepe está fazendo. Ele não está vindo como subprefeito. Ele vem como que, será? Eu não sei. E aí fica evidente. O subprefeito da Lapa, o Pepe, ele não foi como subprefeito, ele não atuou ninguém, ele simplesmente acompanhou a operação, assim como eu também acompanhei, porque eu oficiei e solicitei que fosse realizada, tanto que divulguei nas minhas redes. Todas essas operações têm acontecido através das denúncias que você traz na minha rede social e eu solicito às autoridades para que organizem a operação e a gente possa levar paz para a comunidade. Pepe é Luiz Carlos Smith Pepe, o subprefeito da Lapa. Ele aparece em vários momentos da operação em Heliópolis. Ele nos recebeu e confirmou que participou da operação. O que nós cedemos foi equipe de apreensão, que é comum, pelo fato de nós termos uma estrutura que ela atue 24 horas na região, é que nós sejamos solicitados no empréstimo dessas equipes.
Então é uma coisa que empresta-se para outra subprefeitura eventualmente e empresta-se para a Polícia Militar quando solicitado. Mas isso não fere a lei? Se eu tivesse cedido um agente visitor, feito uma autuação, alguma coisa nesse sentido, eu concordo. Agora, se der uma equipe de apreensão para uma instituição que nos apoia em tempo integral, eu não vejo estar ferida a legislação nesse sentido. E ele está correto, simplesmente ceder uma equipe de apoio e de apreensão está dentro das prerrogativas que lhes são dadas. Inclusive é importante esse tipo de comunicação entre os órgãos para que haja as operações e principalmente que seja levada a paz até a população. Esse tem sido o trabalho, inclusive, que eu tenho tido êxito intermediário. Mas eles são funcionários aqui, não são? Eles são funcionários terceirizados da subprefeitura. Luiz Carlos Pepe chegou a informar que fez de 6 a 8 operações fora da sua área permitida. Ele também respondeu à denúncia feita pela advogada de que as bebidas tinham desaparecido. Tudo que foi apreendido está disponível. Só que há uma determinação que o que é apreendido em área pública geralmente determina seu perdimento. As pessoas apresentando a origem contra lacre, atendendo à legislação, vai ser restituído. Agora, o que mais me espanta é o seguinte: querem submeter a procedimentos administrativos os trabalhadores que estavam lá levando paz para a comunidade. Mas por que a reportagem da Rede Globo não se preocupa em fazer uma matéria sobre os impactos negativos dos bailes funks em quem mora nas regiões? Por que não faz uma matéria sobre a perturbação do sossego, sobre como o crime organizado irriga o tráfico de drogas e fomenta os bailes? Por que não faz uma matéria sobre as crianças de 12, 13 anos de idade que participam madrugada dentro do baile? Sobre as meninas que engravidam e não sabem sequer quem são os pais? Por que não faz uma matéria sobre quanto isso é nocivo para toda a sociedade e quanto a população paulistana está saturada dos bailes funks? A grande verdade é que a esquerda traz esse argumento de que isso é cultural desde 2004, quando a Marta Suplicy, candidata a vice do Guilherme Boulos, dizia que isso era cultural. Uma fala preconceituosa, porque imagina que todos que moram na comunidade compactuam com esse tipo de festa, com esse tipo de baile, com o crime organizado, o que não é verdade. A comunidade é composta por trabalhadores que querem descansar e ter paz com a sua família aos finais de semana. E é justamente para esses trabalhadores que eu trabalho. É justamente para essa gente que eu me exponho para ir combater o crime organizado, para acabar com pancadões e bailes funk, para levar paz na comunidade, onde, infelizmente, a Rede Globo não tem coragem de aparecer. A Secretaria da Segurança Pública informou que essas operações são realizadas regularmente para coibir os chamados pancadões e garantir a segurança dos moradores. E aqui fica o meu agradecimento à Secretaria de Segurança Pública e especialmente ao Capitão Derrite, que faz um trabalho irretocável, tem fornecido todo o apoio nessas operações e tem feito um trabalho de combate aos bailes funk. Inclusive atende os ofícios e as nossas solicitações sempre que peço uma reunião com ele para trazer os problemas que estão sendo enfrentados, inclusive através da análise de projetos de lei que eu apresento aqui na Câmara, para de alguma maneira que a gente possa levar paz para a comunidade. Felizmente, hoje nós temos um secretário de segurança que está comprometido com o trabalhador e não com o crime organizado. Que é normal a participação de prefeitura, que é responsável pela fiscalização. Mas a Secretaria não disse de onde veio a solicitação para operação em Heliópolis. Desculpa. É engraçado que para falar de mim o sujeito já até engasga, mas vamos lá. O vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, que participou da operação e postou em suas redes sociais, informou que oficiou todas as subprefeituras e que somente a da Lapa afirmou que tinha equipe disponível. Disse ainda que, em razão da complexidade e do elevado risco da operação, solicitou equipes de apreensão para coibir irregularidades. Pois é, gente, e fiz isso mesmo. Solicitei a todas as subprefeituras a realização das operações. Apenas a subprefeitura da Lapa disponibilizou uma equipe de apoio e remoção no período noturno. Eu entendo que é bastante difícil passar noites de sexta, sábado, domingo, de madrugada, no meio da comunidade, fazendo remoção e combate a pancadão. Mas é nossa função trabalhar por toda a população de São Paulo e principalmente levar paz para quem tanto trabalha por nossa cidade. Por isso, enquanto eu for vereador, enquanto eu tiver mandato, o crime organizado e as pessoas que participam e realizam de pancadão em São Paulo não terão sossego. Conte sempre comigo para acabar com essa farra que acontece na nossa cidade. Tamo junto, um abraço e vamos processar aqui.